pega 10 pessoas na rua, 8 se preocupam com o peso. Assim, aleatoriamente, gordo, não gordo, meio gordo, todo mundo se preocupa com o peso porque é muito fácil engordar hoje em dia. Então, se tu não é gordo, tu está com o freio de mão puxado. E se tu é gordo, tu tem que puxar mais ainda o freio de mão, né? Então, a 5 Cores ao Dia é um programa do governo dos Estados Unidos que fala em que a gente deveria consumir 5 cores de frutas ou verduras por dia. Por quê? Cada cor tem um tipo de vitamina mineral, o que diminui a chance de a gente ter alguma deficiência alimentar. Outra dica importante, inclusive tem uma foto bem bacana que a gente utiliza da Universidade de Harvard, dando a indicação de metade do prato a gente sempre colocar saladas e verduras. 1/4 do prato a gente preencher com carnes, né? E o outro com proteínas em geral. E o outro 1/4 do prato com um complemento que pode ser um feijão e arroz. Isso é uma combinação que mantém o nosso estilo de vida saudável e equilibrado. Se a alimentação de 3 em 3 horas é melhor ou pior, é muito individual, né? E alguns estudos demonstram que se alimentar de 3 em 3 horas versus não se alimentar de 3 em 3 horas, ou seja, se alimentar 2 ou 3 vezes por dia, pode ser melhor se alimentar 2 ou 3 vezes por dia do que de 3 em 3 horas. Tem outros estudos que não demonstram isso. Para um gordo comer 6 vezes por dia, para mim é mortal isso, né? Porque o problema do gordo não é comer, é parar de comer. Talvez um indivíduo X responda melhor à alimentação de 3 em 3 horas, tá? E um indivíduo Y responda melhor a uma alimentação com menos frequência. O mesmo acontece para o jejum intermitente, tá? Então a questão do jejum intermitente, que virou moda agora de 1 ano, 2 anos para cá, não é uma dieta ruim, aparentemente é uma dieta que pode ser feita, desde que seja bem orientada por um profissional que tem experiência nesse assunto e que a pessoa não exagere, né? Que não saia fazendo de uma maneira louca essa dieta, né? Então acho que são coisas que a gente tem que ressaltar, né? Então se a gente fizer uma dieta com alimentação mais frequente do que o jejum intermitente, o benefício vai ser muito parecido e o jejum intermitente tem um resultado inferior no sentido de a pessoa se manter na dieta ao longo do tempo. Existe uma pesquisa muito interessante que diz que as pessoas que comem sozinhas comem muito menos do que aquelas que comem acompanhadas. Então essa ideia de comer de uma forma com atenção plena, concentrada, tem tudo a ver com a meditação. É muito mais seguro e a experiência é muito mais verdadeira e intensa que comer com companhia, porque quando tu está conversando com alguém, tu não está prestando atenção na comida. Os sinais de saciedade e de fome, eles são enviados para o encéfalo de 2 maneiras. Então, uma maneira mecânica, que na verdade é a distensão do estômago, e também a gente tem um sinal químico, no qual, quando a gente come, as nossas enzimas vão digerindo o alimento, a gente vai tendo a liberação de fatores químicos que vão também vão ser enviados, como por exemplo, glicose, insulina, vão ser enviados para o nosso centro de saciedade e vão dizer, pronto, tô saciada. Por isso que é importante a gente ter uma mastigação, não necessariamente um número X de mastigações, eu não sou muito adepta a isso, mas a gente ter um pouco mais de consciência na alimentação. Então, prestar mais atenção no prato que a gente está comendo, degustar mais aquele alimento, para dar tempo desses sinais acontecerem. Os médicos profissionais, nós tentamos ajudar a pessoa a ter uma relação mais saudável com a comida, mas o mercado e a indústria e tudo isso é totalmente contra. Então, o que acontece o que está acontecendo. As chances de uma pessoa emagrecer são baixas. Eu, desde criança, eu sempre comi muito errado, sempre muito biscoitinho, eu levava para aula, inclusive, e eu tinha o hábito de sempre estar comendo muito, porque eu posso definir a minha infância como sendo tudo muito liberado em questões alimentares, assim, sem nenhum tipo de restrição. E aí, com a tendência que eu tinha para engordar normalmente, eu fui engordando, com 9 anos eu já tinha 80 quilos, com 12 eu já tinha 104 e aí fui até que chegou na minha fase adulta que eu passei boa parte dela bem obesa, eu cheguei à obesidade mórbida. Eu comia de tudo, que era tipo fast food, não era fast food, eu comia qualquer coisa que me vinha assim, que tinha vontade de comer, não tinha nada assim de controle. Eu sou filho de pais gordos, obesos, bem obesos, assim, tipo, meu pai com 40 quilos a mais, minha mãe com 20, 25 quilos a mais. E tenho uma irmã que também cresceu gordinha, sim,
sempre todo mundo lutando contra a questão do peso. E, obviamente, eu fui uma criança e um adolescente obeso, tinha aproximadamente 20 quilos a mais do que eu tenho atualmente. Principalmente num paciente obeso, ele geralmente se encontra no estado inflamatório crônico, no qual esse estado inflamatório periférico também pode chegar a nível cerebral, e aí a gente encontra inflamações, por exemplo, no hipotálamo ou até mesmo no hipocampo. E essas inflamações, principalmente baseadas com vinculadas à resistência à insulina, podem estar afetando, então, por exemplo, os níveis de apetite ou de saciedade do paciente. Esse prejuízo na memória alimentar significa não lembrar exatamente o que comeu a última vez, ou quanto comeu a última vez, e isso faz com que a próxima refeição seja mais próxima da anterior, ou seja, em maior quantidade. O indivíduo pode ter um prejuízo cognitivo na tomada de decisão, no controle inibitório na hora de frear o consumo, embora ele saiba que ele não pode comer, entre aspas, embora a gente saiba que não tem permissão e proibição, mas que para a dieta dele, para perda de peso, ele não possa comer, ele não consiga frear aquele impulso. Isso está envolvido também com essa questão da inflamação. Nós temos, na verdade, um hormônio que controla a fome e estimula as pessoas a terem fome, que se chama grelina. E nós temos vários hormônios que inibem o apetite, né? Nós não temos ainda um mecanismo farmacológico tão adequado para controlar esses hormônios. Nós temos medicações em desenvolvimento, né, para controlar esse hormônio que causa fome, que é a grelina. E nós temos algumas medicações hoje em dia que já tem no mercado que modulam os outros hormônios, né, e que causam perda efetiva de peso. Então nós podemos até utilizar essas medicações para o tratamento da obesidade. Isso está aprovado e especificamente para a obesidade. O problema dos medicamentos para emagrecer é que tu consegue emagrecer e depois, quando para de tomar, aí volta, recupera todo o peso de novo. Fora os efeitos colaterais, né? Não é o caminho é mudar hábito de vida. O que se sabe hoje para perda de peso, o mais indicado é a gente ter alimentação saudável, vinculada com atividade física, é a forma mais eficaz de perda de peso. E a atividade física também está envolvida com saúde mental. Então a gente vê estudos mostrando a eficácia para melhora de depressão, melhora de ansiedade e também para criar hábitos saudáveis, né? A pessoa que sofre de obesidade, ela procura milagres, ela procura magias. Então, às vezes vem e quer um resultado imediato, rápido. Tá? E isso significa que é uma frustração. O que a gente tem conseguido nesses anos todos com a nossa experiência é vínculo. As pessoas aderem ao tratamento. Algumas pessoas, por circunstâncias da vida, emagrecem, chegam no seu objetivo, vão percorrer caminhos sozinhos, se voltam a engordar, o bom filho a casa torna. Isso é um trabalho contínuo de se dar conta, de aprender a pensar por mim, em mim e comigo. Aí entra a ajuda psicológica, né? Que a gente começa a ver a vida como um todo. Eu começo a ver para além da minha comida. É para onde eu queria chegar, qual era o meu objetivo, o que eu queria para mim, quem era a Daiane naquele momento. Eu estava tentando descobrir quem eu era, para te ser muito sincera. O que acontece, isso sim, né? Uma pessoa que perde peso, essa pessoa, quando ela perde peso com uma dieta hipocalórica, que nós colocamos ela, então ela atinge um platô de perda de peso, nós então trocamos essa estratégia de dieta para manutenção de peso perdido. Ao longo do tempo, ela ainda tem aquele hormônio que estimula o apetite, que é a grelina, aumentado em relação a uma pessoa que não tem obesidade. E ela também tem os hormônios que inibem o apetite diminuídos em relação a uma pessoa que não tem obesidade. Então o que acontece? Como essa pessoa, mesmo tendo perdido peso, tem um hormônio que estimula a fome em níveis maiores e os hormônios que diminuem a fome em níveis menores, ela sente mais fome e por isso que é tão difícil de manter o peso perdido. As primeiras semanas foram bem difíceis para se manter na dieta também, porque como era bem pouca coisa, não era coisa que eu comia naturalmente, então foi difícil. Mas depois como eu fiquei bem no foco dela, eu fiz o máximo possível de sempre me manter nela. E aí os efeitos foram passando com o tempo.
Esse tratamento que eu fiz deu certo na terceira vez. Mas por que essa vez deu certo? Porque dessa vez a Daiane chegou lá com as próprias pernas e disse: oi, tudo bom, me ajudem, sabe? Nas outras vezes eram os meus pais numa tentativa desesperada de me deixar saudável, de me deixar, de acabar com aquele bullying horroroso, de me fazer sentir bem. Até que chegou o momento que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer alguma coisa para mudar a minha saúde, até também por começar a entender a parte importante que é a questão de estar saudável, né? Os determinantes maiores de perda de peso: motivação, frequência de consulta e uma alimentação bem adequada, um entendimento bem adequado, uma alimentação bem adequada de qual que seria uma estratégia adequada, né? Evidentemente explicando para o paciente que essa estratégia pode e deve mudar à medida que o paciente também satura em relação à dieta que está sendo realizada e também a atividade física que também está sendo realizada. Porque é realmente uma coisa que eu quero muito, ficar mais magro. E aí eu recebi uma dieta e aí eu tento manter ela diariamente, sempre mantendo foco nela, no máximo das vezes sem sair da dieta em si, né? Ficar bem focado nela e comer aquilo que eu devo comer durante a dieta. Hoje já emagreci 20 quilos, desde quando eu entrei, já há 11 semanas, e a minha vida mudou completamente até agora. Porque eu tenho mais fôlego para as coisas, tenho mais energia para as coisas, consigo viver melhor, então realmente minha vida mudou para melhor. O meu tratamento ele foi baseado em nutrição, ele foi baseado em atendimento psicológico, numa grupoterapia e um acompanhamento com uma endocrinologista, tá? E atividade física. Então eu cheguei lá e eu tive uma dieta low carb, que é um baixo teor de carboidratos. Então por 1 ano e meio mais ou menos eu não comia os carboidratos considerados finos. Por exemplo, arroz, feijão, massa e batata. Essas coisas assim, pão, tudo que envolvia farinha. E o cérebro é o que o encéfalo acaba decidindo essas nossas... Por que eu escolho comer um bolo de chocolate ao invés de comer uma maçã, coisas nesse sentido. Então, trabalhando com a parte mais comportamental e de entendimento, visando principalmente a perda de peso, que se mantenha a longo prazo, porque o mais difícil hoje não é necessariamente a perda de peso, mas sim a manutenção do peso. Um grupo é o único local que, ao dividir, tu soma, tu multiplica a satisfação, subtrai a chateação e tu divide também o que está te pesando, o que está te atrapalhando. Então, assim, a importância de poder falar, tu te planejar, tu te organizar, né? O emagrecimento ele funciona de uma primeira premissa, é uma decisão. Nos grupos são pessoas que eu chamo de desconhecidos íntimos, né? Porque na verdade ninguém se conhece, mas todo mundo sabe qual é a história de cada um, porque é muito parecida. Então, em seguida, quando tu junta pessoas assim, em seguida se criam laços de identificação muito fortes, porque todo mundo sabe o que o outro sente, ou seja, é fácil entrar nos sapatos do outro, né? Então se cria um movimento de muita solidariedade, sim? E de muita firmeza e confronto. Sim? Eu sempre digo que um gordo pode enrolar uma nutricionista, um médico, mas um gordo não engana outro gordo. O grande segredo da minha dieta, na verdade, além de ter tido a dieta que eu tive, foi ter emagrecido de dentro para fora. Foi ter me entendido primeiro como pessoa e o meu corpo, todo o jeito que eu estou hoje é o resultado de todo um trabalho psicológico que eu venho tendo até hoje. Meu pai, em um certo momento, nos últimos anos que a gente morou na Argentina, começou a fazer um tratamento que era, na verdade, eram grupos sem nenhum tipo, como se fossem alcoólicos anônimos, mas obesos. E meu pai, sem médico, sem nutricionista, sem remédios, emagreceu como 40 quilos. Então aqui eu aos poucos estou aprendendo de uma maneira correta a escolher o que serve no meu corpo, o
que serve para a minha vida. Uma das normas seria isso, não falar em comida e sim falar nas coisas que a comida faz, ou seja, como eu me sinto, remorsos, culpas, desculpas, usar a comida para lidar com emoções complicadas, enfim, é exatamente da mesma forma que os compulsivos usam a substância X para qualquer coisa. Uma coisa que eu comecei a perceber sobre mim é que se eu tô com muita vontade de comer uma coisa, já é o primeiro indício de que não é o momento de eu comer essa coisa. Tu entende? Então vamos supor, em momento de TPM, colocar o primeiro pedaço de chocolate realmente não vai ser a decisão mais inteligente da minha vida. Eu tenho estratégias. Tu entende? Eu consigo hoje fazer uma calda de chocolate com achocolatado diet. Tem uma parte, eu tenho um corredor só para diabéticos que até então eu nem sabia que existia. Eu comecei a ver outras partes do supermercado, para ter noção. Então eu faço as coisas, as mesmas coisas numa versão diet. Em estudos mostrando de neuroimagem, a deficiência ou um sistema de mecanismo muito semelhante em obesos e em pacientes viciados em cocaína, por exemplo. Então a gente consegue ter a mesma ativação dessas regiões pelo consumo do açúcar, embora o açúcar, como é consumido em menor quantidade, né, numa fração menor, ainda passa pela digestão, então num tempo mais prolongado também, ele não tem os efeitos, por exemplo, que as outras drogas podem fazer. Esse conceito de vício também é debatido na literatura hoje, mas embora a gente saiba que ele é muito semelhante às drogas de abuso. Nós não temos uma definição de que obesidade é um transtorno de adição, tá? Ou um vício. Embora a gente fale em fissura por alimentos, e embora exista uma categoria de pessoas com obesidade que são aquelas que têm um transtorno de obesidade por compulsão alimentar. Né? E essas pessoas têm, e aí sim, uma definição psiquiátrica de um transtorno alimentar. E aí elas são manejadas de maneira distinta nessas situações. Então se criou uma cultura assim de que pareceria que o ideal seria comer de tudo moderadamente. Mas isso é uma grande mentira, né? Porque os adictos não podem comer de tudo moderadamente, porque se pudessem comer moderadamente teriam comido, não teriam comido um chocolate inteiro. Então essa é uma mentira politicamente correta, sim? Porque é muito nobre, muito bonito dizer, não, aqui tu vai aprender a comer moderadamente aquilo que tu come desesperadamente. Não existe isso, né? A minha ansiedade por comida é de dia a dia. Vamos dizer assim, eu falo que eu brigo, é uma refeição de cada vez. Então, depende do dia, depende da situação, porque o que eu aprendi é que eu nunca vou ser indiferente à comida. O que eu estou aprendendo é o que eu vou fazer quando eu tenho esses momentos de muita fissura. Então, é isso que eu venho buscando, uma vida equilibrada. Se eu fumo, por exemplo, uma carteira de cigarros e não fumo 5 cigarros, é por quê? E porque 5 cigarros não me dão o que meu cérebro está precisando de nicotina, então vou procurar mais. Com o gordo a mesma coisa. Quando o teu cérebro precisa uma carteira de cigarros, ou precisa uma barra inteira de chocolate, ou uma caixa de bis, precisa uma caixa de bis, né? E se tu não dá, ele vai se queixar. Como se queixa? E dá a fissura, né? A fissura é a queixa orgânica dos dependentes. Então essa recompensa, ela eleva os nossos níveis de dopamina, e a gente tem essa sensação de satisfação. Quando essa situação não acontece, a gente não só não tem essa elevação da dopamina, como a gente tem uma queda. Então a gente tem aquela sensação de frustração. Por isso que essa alteração dopaminérgica faz a gente buscar sempre aquele alimento e cada vez mais e cada vez mais. Existem alguns ciclos, por exemplo, que serão ciclos de 21 dias, que tem alguns relatos na literatura, que a gente diminuindo aquele consumo, a gente consiga pelo menos voltar ao normal nosso sistema de recompensa, a atividade do nosso sistema de recompensa. Ele consegue retornar e a gente pode ir reintroduzindo esse alimento depois normalmente. Eu resolvi emagrecer porque aquilo sempre foi, desde criança, algo que eu não gostava, sabe? Que eu tinha. E até que um dia chegou o meu momento e eu fui lá e tentei fazer o melhor por mim, junto com a ajuda dos meus pais e das pessoas envolvidas ali, tu entende? Mas é a pessoa esperar o tempo dela, que quando ela realmente se sentir preparada, ela vai saber o que fazer ou
vai ter uma orientação ali que vai ajudar ela a ir para um caminho certo e saudável, sempre saudável, e sempre com a ajuda de profissional, né?